Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão? Nosso segundo dia de aula de recuperação, né? Dando continuidade aos assuntos abordados ontem. Nós estamos estudando, revendo os assuntos relacionados ao capítulo 15, que vem tratando a respeito do sistema glandular, ou, como podemos chamar também, sistema endócrino ou hormonal, né? Então, só recapitulando algumas informações que nós vimos ontem, para poder darmos continuidade. Nós vimos que o sistema glandular, ele é o sistema que é justamente responsável pela produção de hormônios. Esses hormônios são substâncias que acabam regulando diversas funções no nosso corpo, né? No nosso organismo. Eles podem regular, né? Como eu já tinha mencionado, desculpa, regular diversas funções do nosso corpo, no nosso organismo. Nós vimos que alguns atuam de forma específica, outros em órgãos e outros acabam atuando com relação ao trabalho de outros hormônios, né? E vimos também que existem 3 tipos de hormônio, recapitulando o que nós falamos ontem. Existem 3 tipos, no caso, 3 tipos de glândulas, né, que produzem hormônios. Nós temos as glândulas exócrinas, endócrinas e as mistas. As exócrinas são aquelas que necessitam de canais para poder liberar as suas secreções. As endócrinas são aquelas que produzem hormônios, dos quais esses hormônios são lançados na nossa corrente sanguínea. E temos as mistas, que acabam executando aí as funções tanto da glândula endócrina como da glândula exócrina, né? Como foi visto ontem, por exemplo, o caso do pâncreas, né? Que é um dos exemplos que nós temos com relação a uma glândula mista, porque realiza tanto função exócrina como endócrina, né? Nós vimos também que, com relação às glândulas exócrinas, por elas necessitarem de canais dos quais essas secreções produzidas têm que ser expelidas, né, ser eliminadas, então nós vimos que existem algumas glândulas que nós conhecemos, que nós podemos pegar aí como exemplo, como é o caso da glândula mamária, sudorípara, né, lacrimal, são exemplos de glândulas exócrinas. E com relação às glândulas endócrinas, elas já necessitam, né, ou melhor, necessitam não, elas têm a função de produzir hormônios e liberar esses hormônios na nossa corrente sanguínea, certo? As mistas realizam as duas funções. Isso foi o que nós discutimos ontem, conversamos ontem, né? Então, nós vimos isso aí com relação às glândulas endócrinas. Nós vimos alguns exemplos também com relação às endócrinas. As exócrinas eu acabei de falar, então nós vimos também com relação às glândulas endócrinas, né? As glândulas endócrinas, nós temos aí alguns exemplos, como por exemplo o hipotálamo. O hipotálamo é uma região do encéfalo, né? Que tem a função aí de manter o equilíbrio das funções internas do nosso corpo. É através do hipotálamo que existe a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, certo? Outro exemplo também que nós podemos citar aí é a hipófise, né? A hipófise também é um exemplo de glândula endócrina. Por quê? Porque a hipófise tem a função de regular justamente o trabalho das outras glândulas, né? Acabam desempenhando a hipófise, acaba tendo a função de regular o trabalho das outras glândulas do nosso corpo, como, por exemplo, glândulas dos testículos, ovários, da tireoide, né, como nós mencionamos ontem. Nós paramos aí no livro, na página 262. Só uma observação antes de dar continuidade, é porque o coordenador está fazendo algumas alterações no calendário de aulas. Então, é interessante que vocês visualizem isso aí, tá? Então, dando continuidade, nós também falamos com relação à hipófise, nós falamos o seguinte, que ela está dividida, né? Ela está dividida em lobo anterior e lobo posterior, né? Lobo anterior
de origem epitelial e lobo posterior de origem nervosa. Falamos a respeito disso aí também. Ontem, nós encerramos falando a respeito da tireoide. Tireoide é uma glândula situada na porção anterior do pescoço, né? Onde é produzido 3 tipos de hormônios. T3, T4 e a calcitonina, desculpa, tá? Calcitonina. Então, através da tireoide, há a produção desses 3 tipos de hormônio. T4, ou melhor, T3, T4 e a calcitonina. Sempre eu engancho nessa palavra. Calcitonina, ok? Então, esses 3 hormônios são produzidos através da glândula tireoide, certo? Aí nós vimos que tanto T3 como T4 acabam desenvolvendo, né? Trabalhando, eles atuam no desenvolvimento e na maturação dos animais vertebrados. Eles são derivados da tirosina, né? E contêm o que nós chamamos de iodo na sua constituição molecular. Já a calcitonina são hormônios que são produzidos justamente para regular a concentração de cálcio nos nossos ossos, né? Nós sabemos que o cálcio ele é bastante importante para o fortalecimento dos nossos ossos. Então, é através da calcitonina que a regulação e a concentração desse cálcio nos nossos ossos. E assim evita, né, que esse cálcio seja todo lançado na nossa corrente sanguínea, né? E acabe sendo depositado nos ossos. Nós falamos também a respeito do bócio edêmico, que é quando a pessoa tem uma má nutrição do iodo e é necessário fazer digamos, um tratamento, né, para uma prevenção desse bócio, onde a pessoa onde é adicionado o iodo no sal de cozinha e a pessoa passa a consumir, certo? Então, dando continuidade na página 263, nós paramos aí no que fala a respeito da paratireoide, né? Paratireoide também são glândulas paratireoides, né? Também são chamadas, são glândulas, né? Que elas se localizam na parte posterior da tireoide. Qual a função delas? Elas têm a função justamente de secretar o hormônio. Só um minutinho, desculpa. E caiu aqui, né? Ela tem a função justamente de secretar o hormônio paratormônio, né? Que é justamente responsável por controlar o nível de cálcio no nosso sangue, certo? A paratireoide, localizada na parte posterior da tireoide, tem essa função aí de regular, ou seja, de controlar o nível de cálcio no sangue, certo? Na página 263, vocês podem observar um esquema, né? Tem aí à disposição de vocês um esquema com relação a isso aí. Como é trabalhado isso aí? Nós temos aí a calcitonina, ou a calcitocina, né? Que é justamente hormônios que regulam a concentração de cálcio nos nossos ossos. Vocês podem observar aí, ó, nós temos glândula tireoide, ela acaba liberando a calcitocina. Essa calcitocina, ela estimula a deposição do cálcio nos nossos ossos, fortalecendo os nossos ossos. Depois, há uma diminuição dessa taxa de cálcio, né? Vocês sabem que com o passar do tempo, essa taxa ela vai diminuindo, né? O cálcio nos nossos ossos, a gente tem que fazer uma reposição. Então, nós temos aí, ó, diminuição da taxa de cálcio no sangue, acaba estimulando aí glândulas paratireoides. Em seguida, nós temos as glândulas paratireoides, né? É visível aí para vocês na página 263. Onde nós temos aí as glândulas paratireoides, chegando aí ao hormônio paratormônio, né? Depois das glândulas paratireoides. Esse paratormônio estimula a liberação de cálcio nos ossos para o sangue. Esse cálcio estimulado aí, liberado no sangue, né? Cálcio dos ossos para o sangue, há o aumento da taxa de cálcio no sangue, que estimula a tireoide. E assim podemos dizer que a gente tem um ciclo, né? Um ciclo formado aí através da calcitocina, ok? Em seguida, nós temos aí as suprarrenais, as glândulas suprarrenais ou adrenais, né? São 2 glândulas suprarrenais, elas acabam se localizando acima dos rins e apresentam 2 regiões, a córtex e a medula, certo? As glândulas suprarrenais são glândulas que estão localizadas acima dos rins, dos nossos rins.
e ela se divide em duas regiões, a córtex e a medula, tá? Então, nós temos aí, qual a função do córtex? Tem aí a função de produzir hormônios corticosteroides, cuja função são controlar o metabolismo do cálcio e do potássio e aproveitar os carboidratos e sais minerais. Esta é a função justamente do córtex, tá? Já a medula, que é outro hormônio aí produzido pelas glândulas suprarrenais, outra região localizada aí nessas glândulas. A medula, ela acaba produzindo hormônios que nós chamamos de adrenalina, que eu acho que até vocês estão recordando que nós mencionamos no início do capítulo, né? Uma situação onde você tem que fugir, tem que lutar, tem que reagir. Pronto, digamos assim, você acaba estimulando aí esse hormônio, a adrenalina, e o noradrenalina, né? São dois hormônios produzidos através da medula, certo? Então, repetindo mais uma vez, as glândulas suprarrenais ou adrenais estão localizadas acima dos rins e elas apresentam duas regiões, que é a córtex e a medula, onde a córtex acaba produzindo hormônios corticosteroides e, e tem como função controlar o metabolismo do cálcio e do potássio, né? Além disso, acaba aproveitando também os carboidratos e os sais minerais. Já a medula acaba produzindo os hormônios conhecidos como adrenalina e a noradrenalina, certo? Que nós vimos lá no início. No caso da adrenalina, a adrenalina nós também já discutimos a respeito dela. É um hormônio que tem como função aí responsável pelo quê? Justamente pelas reações, como eu já tinha mencionado, de luta ou de fuga, algo que você tem que reagir. Então, esse hormônio aí que faz com que você tenha essa reação de lutar ou de fugir é justamente o hormônio conhecido como adrenalina, tá? Isso por quê? Porque a adrenalina ela acaba sendo um hormônio que controla, né, os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Contrai os vasos sanguíneos e aumenta a e aumenta a frequência respiratória, certo? Esse hormônio, o hormônio adrenalina, ele acaba fazendo isso daí. Acaba controlando tanto a questão dos batimentos cardíacos como da pressão arterial, certo? E dessa forma acaba preparando o nosso corpo, né, para situações de, digamos, de uma emergência, como no caso aí de uma fuga, por exemplo, ou uma luta, algo que você tenha que reagir. Então, esse hormônio acaba preparando seu corpo para reagir a determinadas situações. Esse hormônio conhecido como adrenalina. Falamos anteriormente, e só aprofundando a respeito do pâncreas. Falamos a respeito do pâncreas. O pâncreas é tido como uma glândula mista, né? O pâncreas é tido como uma glândula mista, executa tanto funções endócrina como exócrina. Então, na página 264, vocês podem encontrar algumas informações com relação ao pâncreas, né? É uma glândula que tanto realiza a função endócrina como a exócrina, como eu falei para vocês. A função endócrina, quando há produção de insulina e glucagon, né? Essa produção de insulina e glucagon é através da glândula, quando o pâncreas está realizando a função endócrina, né? Agora vamos ver aí o que seria a insulina, qual a função da insulina. A insulina tem a função justamente de controlar, né? Controlar o metabolismo da glicose nos nossos tecidos, certo? A função da insulina é justamente essa, controlar o metabolismo da glicose nos nossos tecidos, favorecendo assim a velocidade do transporte da glicose para dentro das nossas células, ok? Quando há falta, né? Sua falta, o que é que ocorre? Quando há falta aí da insulina, resulta num aumento da taxa de glicose no sangue, que pode gerar aí o que nós chamamos de diabetes. Só que aí um tipo específico de diabetes, né? Diabetes mellitus. Já o glucagon, que também é produzido aí pelo pâncreas, o que é que acontece? Ocorre a liberação do glucagon está justamente vinculada à baixa de glicose,
certo? A baixa taxa de açúcar no sangue. Então, nós temos aí, como o pâncreas realiza a sua função endócrina, nós temos aí a produção de insulina e a produção do glucagon. Insulina é justamente quando tem a função de controlar o metabolismo da glicose nos nossos tecidos, né, favorecendo assim o aumento da velocidade do transporte dessa glicose para dentro das células, e o glucagon já ocorre o que? A liberação da baixa de glicose no sangue, ou seja, está vinculado aí a baixa de glicose no nosso sangue, certo? No caso aí, o glucagon, ele acaba atuando da seguinte forma, fazendo com que o nosso fígado, ele converta o glucogênio, né, armazenado em glicose, que é liberado na corrente sanguínea, restabelecendo assim o nível correto, certo? Essa é uma das funções, essa é a função do glucagon. Também vocês podem encontrar aí na página 264 um esqueminha mais resumido com relação ao que eu mencionei para vocês, ok? Já como função exócrina, qual a função exócrina do pâncreas, né? Qual a função exócrina do pâncreas? O pâncreas, ele acaba produzindo o que nós chamamos e conhecemos como suco pancreático, né? Esse suco pancreático, que é eliminado na primeira porção do intestino delgado, ele é chamado de duodeno, certo? E ele acaba ajudando, ele acaba auxiliando aí no processo de digestão. O processo de digestão é auxiliado através do duodeno, né? Que é produzido aí através do nosso pâncreas, certo? Então, quando a gente diz que o pâncreas realiza as duas funções de glândula exócrina e endócrina, é justamente por quê? Porque quando a função endócrina é justamente quando ele produz a insulina e o glucagon, né? E a função exócrina é quando ele produz o suco pancreático, onde vai ajudar no processo digestório, de digestão, certo? E só recordando aí mais uma vez, glândulas endócrinas produzem hormônios que são lançados na corrente sanguínea, glândulas exócrinas são hormônios que são produzidos e que necessitam de canais para serem eliminados, né? Eles necessitam de canais para serem eliminados. No caso aí, quando a gente falou do pâncreas relacionado à função endócrina, nós citamos aí a produção de insulina e a produção de glucagon, que vão atuar dentro do nosso organismo como uma espécie de equilíbrio. Já a função exócrina, produzindo o suco pancreático, esse suco pancreático, ele vai atuar no processo de digestão, e dessa forma ela executa essa função exócrina, né? A exócrina é a que necessita de canais para serem eliminados. Então, dessa forma aí, ela realiza essa função, ok? Passando adiante, na página 265, nós encontramos aí o que nós chamamos de gônadas, né? As gônadas são hormônios também, né? Que fazem parte da reprodução humana. Ou seja, elas atuam no processo do qual origina um novo ser. Vocês podem acompanhar aí na página 265 para poder tirar alguma suposta dúvida, né? Então, as gônadas, elas acabam, são glândulas que são produzidas, são hormônios que são produzidos e que atuam na reprodução humana, certo? Desde o processo, desde o qual desde a origem de um novo ser, certo? Acontece pela união de duas células diferentes, que nós já mencionamos, já conversamos a respeito, que é o ovócito, proveniente do corpo da mulher, e o espermatozoide, certo? Essas duas células, a união dessas duas células, o ovócito e o espermatozoide, desculpa, proveniente aí do corpo do homem, no caso, o espermatozoide. O ovócito produzido pela mulher e o espermatozoide produzido pelo homem. A partir dessa união dessas células, o ovócito e o espermatozoide, né, são conhecidos como células reprodutivas, células reprodutoras. Nós chamamos aí, no caso, essas células reprodutoras de gametas, formam o que nós conhecemos como embrião, né? Este embrião irá se desenvolver no interior do corpo feminino e depois que ele está aí... Seja bem-vindo, Roberto. Depois aí, esse embrião, desculpa, só porque eu interrompi aqui falando com o Roberto. Este embrião,
ele irá se desenvolver no interior do corpo feminino, né? E quando ele está se desenvolvendo aí no corpo do feminino, no interior do corpo feminino, ele vai se desenvolver em um órgão que nós chamamos de útero, né? No corpo feminino, esse embrião ele acaba se desenvolvendo dentro do útero, certo? As gônadas são justamente o quê? Estruturas importantíssimas nesse processo. Elas se encarregam de produzir as células reprodutivas masculinas e as células reprodutivas femininas, tá? As gônadas são hormônios que acabam sendo responsáveis por a produção tanto de células reprodutivas femininas como células reprodutivas masculinas. Aí nós temos, nós temos, né, os testículos. Os testículos são justamente as gônadas masculinas, certo? As glândulas masculinas. E os ovários são as gônadas, conhecido como as gônadas femininas. Além dos gametas, hormônios relacionados com a reprodução, além disso, eles são, né, no caso, as gônadas estão relacionadas à reprodução, como eu já tinha mencionado a vocês. Nós temos as gônadas femininas e as gônadas masculinas, ok? No caso, os homens testículo, as mulheres ovário, certo? É onde há a produção das gônadas masculinas nos testículos e no ovário as glândulas, as gônadas femininas, ok? Dando continuidade, página seguinte, página 266, vocês vão encontrar algumas informações relacionadas ao ovário, né? O ovário, no caso, são gametas femininos, produzem aí os gametas femininos, são os ovócitos, e os hormônios femininos. Os hormônios femininos são o estrógeno e a progesterona, são 2 hormônios femininos produzidos pelas mulheres, certo? O estrógeno, ele determina o aparecimento de características sexuais secundárias femininas, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento das mamas, o alargamento do quadril, e também o amadurecimento, falando bem devagar, que é para poder a palavra sair direitinho, né? Amadurecimento dos órgãos genitais femininos, certo? E a progesterona tem a importância no processo reprodutivo, certo? A importância da progesterona é justamente no processo reprodutivo. Por quê? Porque a progesterona, ela acaba preparando, ela acaba preparando as paredes aí do útero, né? A parede uterina, para receber o embrião. Então, esses 2 hormônios são produzidos pelas mulheres, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno acaba contribuindo para o desenvolvimento, as mudanças que ocorrem no corpo feminino, e a progesterona, ela tem a função aí, ela acaba atuando no processo reprodutivo, onde ela prepara justamente a parede do útero para o recebimento de um embrião, a formação do embrião, certo? Ok? Nós vimos também, debatemos, no decorrer desse período, desse bimestre, que em todos os capítulos dos quais nós estudamos até agora, relacionados à saúde, nós vimos que tem algumas doenças relacionadas, né? Então, assim, essa parte aqui eu gostaria de dar continuidade só na próxima aula, que é justamente a parte relacionada às doenças e à saúde com relação ao nosso sistema glandular, né? O nosso sistema endócrino ou hormonal, certo? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando justamente a respeito disso, das doenças e possíveis tratamentos, né? Quais os sintomas, quais as causas que pode levar a determinadas doenças nesse sistema, sintomas, causas, possíveis tratamentos, né? Então, nós vamos falar a respeito disso na próxima aula, que, se eu não me engano, é na segunda-feira, né? A próxima aula de ciências.
Então, hoje nós estamos parando por aqui, certo? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, mas se eu não tiver tirado, é só entrar em contato para que a gente possa tirar essas dúvidas na próxima aula, ok? Mas eu suponho que eu tenha ajudado de alguma forma a tirar algumas dúvidas de vocês. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula. Um abraço!